E se eu lhe dissesse que 85% das doenças hoje em dia têm origem em algo que a medicina não consegue ver e nenhum remédio consegue curar? Você já se perguntou por que algumas pessoas se recuperam rapidamente de doenças, enquanto outras, com o mesmo diagnóstico, continuam sofrendo por anos? Ou por quê? Monges em vilarejos remotos do Himalaia, sem acesso à saúde moderna, muitas vezes vivem mais de 90 anos, sem analgésicos, cirurgias ou suplementos. Eis a verdade. Ninguém lhe conta. A cura não é algo que se toma, é algo que se lembra. Por mais de 2.500 anos, os ensinamentos budistas apontam para uma verdade silenciosa. O corpo se cura não quando é forçado, mas quando a mente se aquieta nessa quietude. Algo desperta algo real, algo ancestral. Não se trata de negar a ciência. Trata-se de redescobrir a ciência interior da consciência, a suave medicina da presença, da respiração e da crença. Você já tentou os planos, os comprimidos, as promessas. Mas lá no fundo, algo dentro de você ainda sussurra. Deve haver outro caminho. E há. Hoje, vamos explorar 5 princípios atemporais que revelam como sua mente, quando devidamente alinhada, pode convidar seu corpo a se curar. Então, respire fundo e deixe tudo de lado. O que você ouvir a seguir pode mudar para sempre a forma como você se cura. Seu corpo não precisa ser consertado, ele precisa ser ouvido. Por que suas articulações doem mais depois de uma discussão com alguém que você ama ou seu estômago se contrai antes de uma conversa difícil? Você já parou para pensar nisso? Talvez, só talvez, seu corpo não esteja com defeito, mas sim tentando se comunicar. Vamos com calma. No budismo Zen, não temos pressa em consertar. Aprendemos a ouvir, porque às vezes a dor não é o problema. Ela é a mensageira. Buda disse certa vez: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas o que ele realmente quis dizer foi o seguinte: o corpo experimentará desconforto, mas quando a mente resiste, ela o rotula, ela o teme. É aí que surge o sofrimento. E aqui está a reviravolta, que a maioria das pessoas nunca ouve. A cura não começa quando você faz algo. Tudo começa quando você para de agir e começa a sentir. Quando você para de perguntar: como faço para isso passar? E começa a perguntar: o que você está tentando me mostrar? Deixe-me compartilhar algo pessoal. Por quase 4 anos, vivi com um peso invisível no peito. Não era exatamente dor, mas uma pressão, como se algo pesado estivesse sobre meu coração. Fui ao médico, mudei minha dieta, experimentei suplementos. Os exames deram normais, mas nada parecia normal. Certa noite, em silêncio, depois de um longo dia, sentei-me em silêncio, sem objetivo, sem solução, apenas respirando. E daquele silêncio surgiu uma lembrança que eu não tocava há décadas: a perda do meu pai. Luto não processado, palavras não ditas. Chorei. Não como um choro dramático de filme. Foi um choro digno, como se meu corpo finalmente tivesse sido ouvido e algo milagroso tivesse acontecido. Na manhã seguinte, a opressão havia diminuído. Não desapareceu, mas não gritava mais. Tinha sido reconhecida. Isso foi o suficiente para começar a curar. Muitos de nós vivemos a vida pensando que nosso corpo é um campo de batalha. Tentamos vencer a fadiga, anestesiar a dor e superar a tensão. Mas a verdade é que seu corpo não está lutando contra você. Ele está lutando por você. Cada sintoma é um sinal. Cada sinal é um pedido. Por favor, ouça. A ciência agora concorda. Pesquisas de Harvard mostram que até 90% das consultas médicas estão relacionadas ao estresse. Não porque o estresse esteja na sua cabeça, mas porque ele altera a estrutura do seu cérebro, suprime seu sistema imunológico, tensiona seus músculos e inflama seu intestino, e ainda assim, apenas 10 minutos diários de atenção plena podem reverter isso. Isso não é mágica. É mensurável. Eis o que não está escrito nas bulas dos remédios. A cura não é apenas biológica, é profundamente emocional. Psicólogos descobriram que emoções reprimidas, especialmente tristeza, vergonha e raiva, muitas vezes se manifestam como sintomas físicos crônicos. O que a mente esconde,
O corpo revela dores persistentes, sono que não vem, um coração que bate rápido demais, forte demais. Às vezes, não é porque você está quebrado, mas sim porque está repleto de verdades não ditas. Você pode pensar: tenho ignorado isso por anos. Como ouvir pode ajudar agora? Mas eis a beleza da coisa. O corpo nunca deixa de acreditar em você. Ele espera pacientemente como um amigo leal. Você não o chama há algum tempo, mas ele ainda responde calorosamente no instante em que você o chama. E sim, a lei da atração ecoa essa verdade à sua maneira. Seu corpo responde à vibração que você emite com mais frequência. Se você pensa constantemente que está se deteriorando, essa crença molda sua biologia. Mas e se, a partir de hoje, seu novo mantra fosse: estou me curando, estou aprendendo, estou ouvindo? Essa mudança, por menor que pareça, é a porta de entrada. Uma imagem que adoro usar com meus alunos é esta. Imagine seu corpo como uma árvore sábia e antiga. Suas raízes são profundas. Ela guarda memórias em sua casca. Ela tem cicatrizes, seus anéis de crescimento. Ela não floresce à força. Ela floresce quando as condições são ideais. Luz solar, tranquilidade, espaço. Você não conserta uma árvore, você a nutre e ela se cura. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Se meu corpo é uma árvore, por que ele range como uma cadeira de madeira velha todas as manhãs? Justo. Mas até as árvores mais imponentes ainda buscam a luz. Você não está quebrado, Tsuranati. Você é um milagre em construção, mas somente se parar de tratar seu corpo como uma máquina e começar a honrá-lo como um templo sagrado. E se você estava esperando por um sinal para mudar a forma como trata seu corpo, este é o momento. Experimente algo simples. Coloque a mão no coração. Feche os olhos e diga: estou aqui agora. Eu te ouço. Veja o que surge. A maioria das pessoas nunca fará isso. Elas continuarão buscando soluções paliativas e ignorando os sussurros. Mas você ainda está observando. E isso significa que você já é diferente. Você já está ouvindo. Mas ouvir é apenas o começo. O que acontece quando não estamos apenas lidando com os sintomas, mas também lamentando o corpo que tínhamos? É para lá que estamos indo agora. Vamos continuar. Porque sofremos mais à medida que envelhecemos. Você já reparou como uma criança se recupera rapidamente de uma queda, mas como um adulto demora a se recuperar de uma decepção? E se a dor do envelhecimento não viesse do corpo, mas das histórias às quais nos apegamos? E aqui estamos a verdade incômoda. Não são suas rugas, seus joelhos ou sua memória que envelhecem mais rápido. É o seu sistema de crenças. Vamos começar com um ensinamento do budismo. É evidente que o sofrimento não é causado pelo que nos acontece. É causado pelo nosso apego à forma como gostaríamos que as coisas permanecessem na vida moderna. Somos condicionados a idolatrar a juventude, a persegui-la, a injetá-la, a filtrá-la. Mas no Zen, a impermanência não é algo a temer, é algo a reverenciar, como contemplar uma árvore no outono. Ela não lamenta a queda das folhas. Ela segue seu curso com beleza. Ela confia nisso. O que cai abre espaço para o que virá. Envelhecer, então, não é decadência. É retornar à sua essência para clarear o que realmente importa. Mas o verdadeiro sofrimento começa quando resistimos a essa verdade. Quando dizemos: eu não deveria me sentir tão cansado. Ou eu costumava ser capaz de fazer isso. Ou eu pareço tão velho. Esses padrões internos não apenas drenam nossa alegria, como também afetam nossa biologia. Você sabia que, em um estudo marcante de Yale, adultos com visões positivas sobre o envelhecimento viveram, em média, 7,5 anos a mais? Isso é mais do que desistir, fumar, fazer exercício e comer vegetais, tudo isso combinado. Então, se você está tomando suas vitaminas, mas dizendo a si mesmo que está se deteriorando, suas células ainda estão ouvindo e obedecendo. Conheci uma mulher de 78 anos que irradiava a vida. Não o tipo de vida de quem corre maratonas e tem uma fazenda orgânica, mas o tipo de vida que fazia você querer sentar perto dela só para absorver sua paz.
Perguntei-lhe um segredo. Ela sorriu e disse: parei de acreditar que estava velha. O corpo envelhece, mas ainda agradeço toda vez que acordo respirando. Ela não estava em negação. Ela tinha artrite. Ela havia perdido o companheiro. Suas mãos tremiam quando servia chá. Mas ela tinha dignidade, aquela graça silenciosa que vem de estar presente, não perfeito. Eis o que a psicologia nos diz sobre o envelhecimento. O que mais dói não é o corpo, mas a sensação de ser invisível, inútil ou de ter passado do auge. Quando perdemos o sentido da vida, o sistema nervoso começa a reduzir suas respostas. O corpo desacelera não apenas por causa da idade, mas também pelo distanciamento emocional. E, no entanto, a conexão pode reverter esse propósito, que é o verdadeiro elixir. Estudos mostram que até mesmo papéis simples, como voluntariado, mentoria ou plantar um jardim, podem ativar regiões do cérebro que reduzem a dor e melhoram a longevidade. E da perspectiva da lei da atração, você atrai aquilo que espera. Se o seu diálogo interno for, daqui para frente, só ladeira abaixo, então sim, será. Mas se a sua crença for, meus melhores anos estão se desdobrando espiritualmente, então você começará a atrair vitalidade, pessoas e oportunidades que refletem essa frequência. Aqui está a minha opinião, e ela pode te desafiar. Seu corpo não está te traindo, está te amadurecendo. Não está se desfazendo. Está se desfazendo do que não é mais essencial. Assim como o lótus emerge da lama. Esta fase da vida pode ser o seu despertar, não o seu fim. Pense no envelhecimento como o amadurecimento de uma fruta. Quando uma fruta é jovem, ela é firme, brilhante e um pouco ácida. Mas quando amadurece, ela amolece, adoça, se aprofunda. Torna-se nutritiva. Da mesma forma que sua alma está amadurecendo, você está se tornando remédio para os outros, se você escolher enxergar dessa maneira. Claro, amadurecer não significa que amamos cada rachadura ou pelo no queixo que aparece sem ser convidado. Sejamos honestos, algumas manhãs parecem um jogo de adivinhação. Qual será o novo som que meu corpo fará hoje? Mas essa é a beleza. Quando paramos de resistir e começamos a sorrir, até o processo de envelhecimento se torna mais leve. A maioria das pessoas continua perseguindo a juventude como um fantasma, desperdiçando energia preciosa com espelhos e arrependimentos. Mas você sim, você está escolhendo despertar. Isso já te torna raro. Isso já te torna livre. Pergunte-se agora: que crença sobre o envelhecimento eu herdei que não me serve mais? Anote, queime, ou melhor ainda, substitua por algo como: a cada ano eu me torno mais sábio, mais leve e mais conectado com o que realmente importa. No budismo, costumamos falar da mente de principiante, uma mente que vê cada momento como novo. Então, mesmo aos 60, 70, 80 anos, você não está ficando sem tempo. Você está se aprofundando na verdade. Mas o que acontece quando aceitamos o envelhecimento, mas ainda carregamos emoções que nunca tivemos a chance de expressar? É para lá que vamos agora, porque a verdadeira cura muitas vezes começa quando nos permitimos sentir o que foi enterrado por tempo demais. Vamos respirar fundo e continuar. O peso das emoções não ditas. Seu fígado se lembra da sua raiva. Seu intestino armazena seu medo. Seu peito, sua tristeza. Mas aqui estava a verdadeira questão. O que acontece com um corpo que nunca tem permissão para chorar, ou pior, um corpo que foi condicionado a sorrir para tudo, sem rodeios? Na tradição Zen, não evitamos as emoções em nome da paz. Nós as acolhemos. Nos curvamos a elas porque aquilo que você não sente, você não pode libertar. E aquilo que você evita emocionalmente, seu corpo acabará carregando fisicamente. Aqui está algo que costumo dizer aos meus alunos. Seu corpo não é apenas carne e osso, é sua autobiografia, um pergaminho vivo que guarda cada adeus não dito, cada grito abafado, cada eu não estou bem engolido. Pense nisso. Há quantos anos você vem acumulando aquilo que estava ocupado demais ou com medo demais para liberar?
Certa vez, guiei uma mulher de 60 e poucos anos em seu primeiro retiro de meditação silenciosa, no segundo dia. Ela desabou em lágrimas durante a meditação caminhando. Quando perguntei, de forma geral, o que havia surgido, ela disse: "Acabei de perceber que nunca consegui lamentar a morte da minha mãe. Estava ocupada demais, cuidando de todos os outros." Aquele momento a transformou. Não porque ela chorou, mas porque, pela primeira vez, ela se permitiu chorar. Os ensinamentos budistas nos lembram que o sofrimento não é o inimigo. A repressão é como água parada em um lago tranquilo. O que não é expresso começa a apodrecer a emoção. Quando bloqueado, torna-se inflamação. Os pensamentos se transformam em tensão. O silêncio se transforma em doença. Agora, vamos nos aprofundar na ciência por um momento. Não para sobrecarregá-lo, mas para validar o que a sabedoria ancestral já sabia. Pesquisas epigenéticas mostram que traumas não resolvidos podem ativar ou desativar certos genes, afetando não apenas você, mas também seus filhos e netos. Em outras palavras, o que você não liberar, eles podem herdar. E aqui está o ponto crucial. Psicólogos há muito compreendem a conexão entre corpo e mente, mas estudos recentes confirmam que pessoas que reprimem suas emoções têm maior probabilidade de sofrer de doenças crônicas, doenças autoimunes e até mesmo doenças cardíacas. Por outro lado, práticas como a terapia da fala com escrita expressiva e a meditação somática não são apenas coisas boas para se experimentar. Elas realmente reduzem o cortisol, equilibram o humor, regulam o ritmo cardíaco e até mesmo as respostas imunológicas. Você não precisa gritar no travesseiro todas as noites, mas você precisa dar voz às suas emoções. A maioria das pessoas pensa que força significa manter tudo sob controle, mas a verdadeira força é permitir que as coisas desmoronem de propósito. Não dramaticamente, não para chamar atenção, mas silenciosamente, autenticamente, como uma árvore que perde suas folhas, confiando que a primavera voltará. Deixe-me compartilhar algo pessoal. Houve uma época em que passei por um período de profunda exaustão. Eu ensinava, orientava e cuidava de outras pessoas, mas estava anestesiada. Uma noite, finalmente me sentei sem distrações e do nada as lágrimas vieram. Não era tristeza, nem desespero, apenas a libertação sagrada de décadas reprimindo tudo. Chorei por 30 minutos e depois não me senti fraca. Senti-me realmente viva, leve, como se finalmente tivesse voltado para o meu corpo. Agora, vamos falar sobre vibração. Você não pode atrair plenitude de um coração fragmentado. Você não pode manifestar paz. Se a dor está presa em seu peito, a energia é honesta. Aquilo a que você resiste persiste. Mas aquilo que você acolhe se transforma quando escolhe libertar, suavizar, sentir sua vibração mudar. E o universo, como um espelho, reflete isso como pessoas curadas. Oportunidades. Paz. Fomos enganados, ensinados a ter medo. Nossas emoções nos ensinaram que vulnerabilidade é fraqueza. Mas as pessoas mais fortes que conheci foram aquelas que não tinham medo de sentir profundamente. Porque uma vez que você faz as pazes com a sua dor, nada pode ser usado contra você. Agora, não estou dizendo que você precisa se tornar uma máquina de chorar. Ninguém quer ser a pessoa soluçando por causa de uma torrada queimada. Mas sejamos sinceros. Todos nós já tivemos dias em que a torrada não era o problema, certo? Eis a tragédia. A maioria das pessoas carrega esses pesos emocionais até o fim, sem nunca perceber que eles eram opcionais. Mas você é diferente. Você está assistindo a isso, você está sentindo algo se agitar. Isso não é coincidência, é o convite. Imagine seu corpo como uma casa. Cada emoção não expressa é como uma caixa jogada no sótão, esquecida, mas ainda vazando sua energia. Com o tempo, o peso do que não foi dito começa a ranger através do assoalho, e um dia você ouve a casa sussurrar. Por favor, desempacote-me esta noite. Escreva uma carta para o seu corpo. Pergunte a ele: o que você tem guardado para mim? Sem agradecimento, sem descanso, sem a minha atenção. Você pode se surpreender com a resposta.
No Zen dizemos que quando você se senta em verdadeira quietude, suas verdades mais profundas começam a emergir, não para puni-lo, mas para purificá-lo. Isso não é um colapso, é uma revelação. Agora que começamos a liberar o velho, o que acontece quando aprendemos a acolher cada novo momento sem medo, sem resistência, sem o passado? É isso que exploraremos a seguir, porque o momento presente não é apenas pacífico, é profundamente curativo. Vamos continuar. O poder curativo da consciência do momento presente. E se a cura não estiver escondida em alguma terapia cara, na próxima tendência de bem-estar ou no nascer do sol de amanhã, mas nesta exata respiração? E se toda a energia que você gastou buscando cura estivesse apenas te distraindo do único lugar? Ela sempre esteve disponível aqui mesmo. Vamos parar por um segundo. No budismo Zen, dizemos que o passado é memória. O futuro é apenas imaginação. O presente é real, mas a maioria de nós vive como se o oposto fosse verdade. Relembramos antigos arrependimentos como um filme quebrado, ou avançamos rapidamente para medos imaginários que nem sequer aconteceram. Enquanto isso, este momento, o único que é real, ele passa despercebido como um amigo. Continuamos de pé. Eis a reviravolta que ainda surpreende muitos. O sofrimento não vem apenas da dor. Ele vem da viagem no tempo, de viver mentalmente na dor de ontem ou na preocupação de amanhã, no corpo. Ele paga o preço. Intenção, fadiga, respiração superficial, pensamentos acelerados. Porque quando a mente está desincronizada com o momento presente, o corpo se contrai em defesa. O Zen ensina isso de forma elegante. Este momento não é um degrau, é o destino. A paz não vem quando as coisas estão perfeitas. Ela vem quando paramos de esperar que as coisas sejam diferentes. A ciência comprova isso de forma brilhante. Um estudo de Harvard mostrou que as pessoas passam quase 47% das horas em que estão acordadas, pensando em algo diferente do que estão fazendo. E essa divagação mental está fortemente correlacionada com a infelicidade. Mas aqui está a parte libertadora. Apenas 10 minutos de atenção plena por dia podem reduzir significativamente a pressão arterial, diminuir a ansiedade e aumentar a massa cinzenta em áreas do cérebro. Ligado à memória e à autoconsciência, sim. Reconfigure seu cérebro respirando com atenção plena. Deixe-me compartilhar um momento da minha própria vida. Anos atrás, eu adquiri o hábito de planejar demais. Cada dia era uma estratégia para cuidar da minha saúde, da minha agenda, dos meus suplementos futuros, das minhas rotinas, dos meus horários, sempre calculando o que viria a seguir. Mas certa manhã, sentei-me ao ar livre sob uma árvore bode que eu havia plantado anos antes. Eu não estava meditando, não estava fazendo nada. Apenas observei as folhas, senti o vento. Ouvi minha respiração e, naquela quietude, algo profundo aconteceu. Percebi que pela primeira vez em semanas, meu maxilar não estava tenso, meu estômago estava calmo, meu coração aberto. A cura não veio do planejamento, mas da presença psicológica. Isso faz todo o sentido. Quando você está no momento presente, a mente não tem escolha a não ser pausar a espiral do e se. A presença interrompe o ciclo do medo. Ela reinicia o sistema nervoso. Ela oferece à criança interior um lugar seguro para descansar. E do ponto de vista da lei da atração, sua vibração é sempre positiva. Agora, o universo não responde às suas palavras, ele responde à sua frequência. Se você está constantemente focado no que falta, no que dói ou no que pode dar errado, você amplifica essa realidade. Mas quando você se conecta com o agora, com gratidão, com a respiração, você começa a emanar a energia da confiança. E a confiança é magnética. Eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Mas eu tenho contas para pagar, dores, prazos, pais idosos. Não posso simplesmente sentar e respirar o dia todo. Vocês têm razão, e vocês não precisam, porque presença não significa pausar a vida. Significa estar presente nela plenamente. Você pode lavar a louça com atenção plena. Você pode sentir seus pés nos sapatos enquanto caminha até a caixa de correio. Você pode conversar com seu cônjuge, seu filho,
seu vizinho e ouvir. Presença não é uma técnica, é um retorno. Pense na sua mente como um globo de neve. Quando você o sacode, tudo fica embaçado. Confusão, caos, sobrecarga. Mas quando você para de sacudir, os flocos se acomodam, a clareza retorna. A quietude revela o que sempre esteve ali, sob a tempestade. Claro, permanecer no presente não significa se tornar um monge na montanha. Alguns dias, simplesmente escovar os dentes sem checar o celular merece uma salva de palmas. Pequenas vitórias, amigos. É assim que a paz ganha impulso. A maioria das pessoas continuará buscando cura no próximo guru, no próximo gadget, no próximo suco verde. Mas você está aprendendo o segredo de que o agora é suficiente, que esta respiração contém tudo o que você precisa para recomeçar. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais presença no tempo que já tem, por causa dos momentos em que você está plenamente vivo. Eles se multiplicam, se expandem, transformam sua química, sua memória, seu legado. Experimente isso hoje à noite. Programe um cronômetro de 3 minutos. Sente-se. Sem música, sem celular. Apenas respire a cada inspiração. Diga silenciosamente: agora é seguro. A cada expiração, agora é suficiente. Deixe que isso seja sua âncora, seu remédio, seu momento. No budismo, não perseguimos o futuro. Convidamos este momento a revelar seu dom, porque a paz não chega como um pacote à sua porta. Ela desperta quando você desperta. Então, agora que você reconquistou o presente, vamos falar sobre algo ainda mais poderoso do que a consciência. Vamos falar sobre significado, porque seu corpo não responde apenas à respiração, ele responde ao propósito. Vamos explorar isso a seguir. O corpo responde ao significado, não apenas à medicina. As pessoas não morrem apenas de doenças. Elas morrem de desesperança, de se sentirem desnecessárias, esquecidas, invisíveis e, muitas vezes, de não se lembrarem por que querem viver em primeiro lugar. É uma verdade dura, mas é uma que precisamos dizer em voz alta. Sem propósito, até o corpo mais saudável começa a definhar. Mas com propósito, até um corpo cansado encontra nova força. No budismo, existe um ensinamento chamado meio de vida correto. Não se trata apenas do seu trabalho, mas da energia por trás do que você faz. É a ideia de que, quando suas ações se alinham com seu coração, a paz surge e essa paz é curativa. Mas deixe-me esclarecer algo. Ter um propósito não significa fundar uma instituição ou escrever um livro best-seller aos 72 anos. Pode ser algo tranquilo. Um propósito pessoal suave pode ser: quero ensinar minha neta a cozinhar. Ou quero continuar cuidando deste pequeno jardim. Afinal, eu amo o lótus. Ele não floresce em solo bem cuidado. Ele surge da lama, da escuridão. É aí que nasce a força. Deixe-me compartilhar uma história que jamais esquecerei. Certa vez, conheci um monge de 92 anos que ainda ensinava meditação matinal todos os dias. Perguntei a ele: por que o senhor ainda acorda às 4 horas da manhã para ensinar? Ele sorriu, bateu no joelho e disse: porque ensinar é o que mantém minhas pernas funcionando. Ele não estava brincando. Seu propósito não estava apenas em sua mente. Estava enraizado em suas células, e a ciência confirma isso. Um estudo inovador da doutora Patricia Boyle, do Rush Alzheimer's Disease Center, descobriu que idosos com um forte senso de propósito tinham 2,4 vezes menos probabilidade de desenvolver Alzheimer. Outro estudo publicado no JAMA mostrou que pessoas com um forte propósito de vida apresentavam taxas de mortalidade mais baixas e menos doenças crônicas. Em resumo, o seu porquê pode ser mais poderoso do que o que lhe disseram. Curar-se significa desacelerar, mas às vezes significa despertar algo. Não a sua agenda, não a sua produtividade, mas a sua sensação de ser necessário, valorizado, conectado. De uma perspectiva psicológica, isso é poderoso. A dor sem propósito é insuportável, mas a dor com propósito torna-se uma espécie de combustível sagrado. Ela dá sentido à história, faz com que a vida pareça um caminho, não uma prisão.
Certa vez trabalhei com uma enfermeira aposentada que entrou em depressão após deixar o emprego. Ela disse: "Sinto-me invisível agora." Mas quando começou a fazer trabalho voluntário apenas uma manhã por semana, lendo para crianças na biblioteca, sua postura mudou. Sua voz se iluminou. Ela me disse: "É como se meu corpo se lembrasse do porquê de eu estar aqui." O objetivo é a força magnética mais poderosa que você pode emitir. Quando você se alinha com algo que lhe parece verdadeiro, a vida começa a conspirar a seu favor. Você atrai a energia das pessoas e as circunstâncias que reforçam seu ímpeto. Não é superstição, é vibração, e começa no momento em que você escolhe significar algo para alguém ou para alguma coisa. Pense no seu propósito como o sol. Você pode ter dias nublados, pode até esquecer que ele está lá, mas quando você se volta para ele, tudo no seu jardim interior começa a crescer. Mesmo que lentamente, mesmo que silenciosamente, o corpo responde ao calor, especialmente ao calor do significado, é claro. Não estou dizendo que você precisa reinventar o mundo aos 70 anos, sejamos honestos. Algumas manhãs, só encontrar os óculos de leitura já parece um trabalho de tempo integral, mas ter significado não precisa ser pesado. Até mesmo fazer alguém rir hoje pode ser o seu trabalho sagrado. Então não, a questão não é quantos anos me restam. A verdadeira questão é o que eu trarei para os anos que me restam. Você não terminou. Se você ainda está respirando, você ainda está se tornando algo, e se tornar algo é remédio. A maioria das pessoas nunca faz essa pergunta. Elas vivem seus últimos anos esperando que algo as cure. Mas você, se ainda está assistindo a isto, não está esperando. Você está se lembrando. Isso é raro e poderoso. Esta noite, escreva um motivo pelo qual você ainda quer acordar amanhã, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja apenas "quero ver o nascer do sol." Que isso seja o suficiente. Que isso seja o começo. No Zen, não buscamos o propósito como um prêmio. Nós o descobrimos momento a momento. Nós em serviço, em silêncio. Aproveite. Você não é velho demais. Você não está atrasado demais. Seu porquê ainda está sussurrando. Tudo o que ele precisa é do seu ouvido. Então, agora que exploramos a consciência, a emoção, a crença e o propósito, só resta uma coisa para juntar tudo e deixar que isso se instale em seu coração. Vamos fazer essa jornada para casa. Você não está quebrado. Você está se lembrando. Lembrando que seus sintomas não são punições. São mensageiros de que envelhecer não é o fim. É um retorno à profundidade. Essa emoção. Quando a honra não te destrói, ela te liberta, mostrando que o momento presente não é uma espera. É o remédio, e esse propósito, por menor que seja, infunde vida em cada célula do seu ser. E se a cura nunca tivesse sido sobre fazer mais, mas sobre estar mais presente? E se o seu corpo não precisasse de uma nova rotina, mas sim de um novo relacionamento com você?